Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um Clube do Artigo. Meu nome é Heloísa Barros Pessoa, sou R2 de Cardiologia Pediátrica da Cardiped Brasil e essa apresentação é parte do programa de residência em Cardiologia Pediátrica. O artigo de hoje tem como título Hipertensão pulmonar na cardiopatia congênita, um documento científico da American Heart Association, que foi publicado dentro dos guidelines da American Heart Association em 2023. Bom, o artigo começa com algumas definições. A hipertensão pulmonar ela é definida como a pressão média da artéria pulmonar maior que 20 milímetros de mercúrio, de acordo com a classificação clínica atualizada do 6º Simpósio Mundial de Hipertensão Pulmonar, e tem múltiplas causas. A hipertensão pulmonar pode estar associada a várias formas de cardiopatia congênita e pode se manifestar em diferentes idades, dependendo da lesão cardíaca. A hipertensão arterial pulmonar é um subgrupo específico da hipertensão pulmonar, caracterizado hemodinamicamente pela presença de HP pré-capilar, incluindo pressão de oclusão da artéria pulmonar expiratória final de menor ou igual a 15 milímetros de mercúrio, e resistência vascular pulmonar maior ou igual a 3 unidades Wood por metro quadrado. Em crianças, a resistência vascular pulmonar é indexada conforme o recomendado pelo Grupo de Trabalho de Consenso Pediátrico. A incidência e a prevalência da hipertensão arterial pulmonar associada a doenças cardíacas congênitas foram relatadas como sendo 2,2 e 15,6 por 1 milhão, respectivamente. As melhorias no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas congênitas levaram a um aumento da sobrevida na idade adulta. Essa melhora na sobrevida é acompanhada por um número significativo de sequelas cardíacas associadas, incluindo arritmias, defeitos estruturais valvares e vasculares pós-operatórios e disfunção ventricular, além da hipertensão pulmonar. Embora existam diretrizes de especialistas disponíveis para a hipertensão pulmonar, há uma relativa falta de níveis definitivos de evidência para o tratamento dessa hipertensão pulmonar associada a cardiopatias congênitas. Esses pacientes são normalmente subrepresentados ou excluídos dos estudos clínicos e, portanto, tem sido foco apenas de pequenos números de ensaios clínicos mais dedicados a essa população. Os dados limitados de ensaios prospectivos significam que as estratégias de tratamento são muitas vezes baseadas na experiência de alguns especialistas clínicos ou em resultados de pequenos centros únicos ou dados retrospectivos incomparáveis e devem ser adaptadas às questões estruturais e hemodinâmicas de cada paciente. Os objetivos desse documento são revisar os vários grupos de hipertensão pulmonar associados a cardiopatias congênitas dentro desse sistema de classificação proposto, analisar também as modalidades de imagem usadas para avaliar esses pacientes e as considerações de manejo farmacológico e cirúrgico, além de destacar as disparidades dentro dessa população, identificar lacunas e oportunidades de pesquisa para trabalhos futuros. Bom, o artigo traz essa imagem mostrando os grupos relacionados à hipertensão pulmonar dentro das cardiopatias congênitas. A classificação da HP evoluiu para refletir as lesões cardíacas congênitas importantes dentro da hipertensão pulmonar pediátrica. Essa classificação atualizada do 6º Simpósio Mundial, em 2018, modificou tanto a definição da hipertensão pulmonar quanto a caracterização da HP associada às cardiopatias congênitas em pacientes com doença biventricular e circulações de ventrículo único. 4 grupos patogenéticos incluem formas de HP relacionadas às cardiopatias congênitas. O grupo 1, mostrado acima, é o grupo da hipertensão arterial pulmonar. O grupo 2 relaciona a HP com cardiopatias congênitas do lado esquerdo. O grupo 4 mostra a hipertensão pulmonar associada à obstrução de artéria pulmonar. E o grupo 5 relaciona a hipertensão pulmonar com mecanismos pouco claros ou multifatoriais, incluindo aí as cardiopatias congênitas complexas. O grupo 3, ele engloba a HP relacionado a doenças pulmonares e ou hipóxia, então ele não vai ser abordado aqui dentro dessa diretriz. Para mostrar mais uma vez que cada vez que a classificação é atualizada, há um maior reconhecimento do fato de que as doenças cardíacas congênitas são complexas e não podem simplesmente caber em um grupo apenas. Assim, embora esse simpósio tenha dado um grande salto na abordagem dessas questões, as classificações futuras poderão incluir o reconhecimento de que os pacientes podem se enquadrar em mais de um grupo e que o tratamento individualizado é vital em boa parte dos casos. Pacientes podem estar, por exemplo, num grupo por um tempo e acabar desenvolvendo características de um grupo diferente na classificação quando comparado aos quadros iniciais. O grupo 1
inclui, então, a hipertensão arterial pulmonar associada à cardiopatia congênita, com pressão arterial pulmonar média maior que 20 milímetros de mercúrio, pressões de oclusão capilar pulmonar menores ou iguais a 15 milímetros de mercúrio e resistência vascular pulmonar indexada maior ou igual a 3 unidades Wood por metro quadrado. A fisiopatologia é variável e complexa, afetando as decisões de manejo em boa parte desses pacientes. Em pacientes com grandes shunts, a doença vascular pulmonar se desenvolve secundária a um estresse de cisalhamento, danos endoteliais, proliferação de músculo liso, remodelação da vasculatura e, finalmente, então, uma obliteração da microvasculatura semelhante ao que acontece na hipertensão arterial pulmonar idiopática. A conscientização sobre o papel dos fatores genéticos na doença cardíaca congênita associada a essa hipertensão arterial pulmonar tem aumentado ao longo dos últimos anos, com vários genes sendo relatados em associação. Esses pacientes têm algumas características de perfis clínicos e hemodinâmicos descritos. São 4 deles que foram citados aqui pelo artigo. A síndrome de Eisenmenger é clinicamente definida como uma doença cardíaca congênita não reparada e restritiva, na qual se desenvolve uma elevação grave da resistência vascular pulmonar, resultando na reversão da direção do shunt de sistêmico para pulmonar para predominantemente pulmonar para sistêmico. A marca registrada é a cianose como consequência de uma hipoxemia crônica, incluindo uma eritrocitose secundária a um envolvimento multissistêmico. Defeitos moderados a importantes não reparados também foram caracterizados, mostrando resistência vascular pulmonar leve a moderadamente elevada, shunt predominante da esquerda para a direita, que formam esse segundo subgrupo, e apresenta considerável heterogeneidade nos resultados, a depender da gravidade e da reversibilidade do remodelamento vascular. Foram propostos alguns critérios para definir possibilidade de cirurgia ou não para esses pacientes, incorporando, então, a hemodinâmica basal e a resposta ao teste de vasodilatador. Os pacientes podem ser divididos em aqueles nos quais a doença cardíaca congênita ainda é possivelmente reparável, quando essa resistência vascular pulmonar é menor que 4 unidades Wood por metro quadrado, e aqueles nos quais a doença cardíaca congênita provavelmente não é reparável e tem fisiologia mais próxima da fisiologia da síndrome de Eisenmenger, quando essa resistência vascular pulmonar é acima de 8 unidades Wood por metro quadrado. Existe um terceiro grupo que fica aí no meio desses valores, né? Um estado intermediário, entre 4 e 8, que deve ser considerado uma terapêutica direcionada, com reavaliações da possibilidade cirúrgica em uma característica um pouco mais individualizada, principalmente incluindo a idade, a localização do shunt, diagnósticos associados e outras comorbidades, além da saturação, que precisa ser considerada para determinar uma adequação de possíveis intervenções. O número 3 aqui é o subconjunto de pacientes com pequenos shunts pré-tricúspides ou pós-tricúspides associado à hipertensão arterial pulmonar, que tem como característica que tais defeitos são considerados coincidentes e não causadores da hipertensão arterial pulmonar. Esses pacientes têm evolução clínica e sobrevida mais baixas, semelhantes aos pacientes com quadros idiopáticos. Já o número 4 aqui relaciona a hipertensão arterial pulmonar persistente ou recorrente após a correção cirúrgica de cardiopatias congênitas e quase sempre está associada a mau prognóstico. Até a data que o artigo foi publicado, não existem muitos dados para prever quais os pacientes que se enquadrarão totalmente nessa categoria, embora existam alguns dados sobre a utilização de testes de vasorreatividade para auxiliar nessa classificação. O grupo 2 relaciona a hipertensão pulmonar à cardiopatia esquerda, e ela é cada vez mais reconhecida como causa da hipertensão pulmonar nas doenças cardíacas congênitas e pode se desenvolver progressivamente ao longo do tempo. Ela ocorre no contexto de pressão venosa pulmonar elevada, resultando em elevação proporcional da pressão da artéria pulmonar pré-capilar ou HP superior à hipertensão venosa pulmonar com doença vascular pulmonar associada, demonstrado com resistência vascular pulmonar maior ou igual a 3 unidades Wood por metro quadrado, referida como HP pré-capilar e pós-capilar combinada. As lesões cardíacas congênitas que pertencem a esse grupo incluem aquelas que obstruem diretamente o fluxo venoso pulmonar ou atrial esquerdo e aquelas que resultam indiretamente em hipertensão atrial esquerda devido às pressões elevadas de enchimento do ventrículo esquerdo. O grupo 4 foi classificado como um HP relacionado a obstruções da artéria pulmonar,
Porém, esse subgrupo é raro, e não foi avaliado quanto à presença de doença vascular pulmonar distal, como pode ser observado nas HPs tromboembólicas crônicas. E a sua resposta à terapia direcionada ainda não foi completamente estudada. O grupo 5 inclui a HP relacionada a mecanismos pouco claros ou multifatoriais, como, por exemplo, a fisiologia de ventrículo único, a HP segmentar e a síndrome de Cimitarra. A circulação funcional de ventrículo único, ela abrange defeitos anatômicos como uma bomba de ventrículo única capaz de conduzir a circulação sistêmica e pulmonar. Portanto, é exigido uma via pulmonar desobstruída e com baixa resistência vascular pulmonar nesses casos. Os pacientes com fluxo cavo-pulmonar não pulsátil podem desenvolver remodelamento microvascular, que resulta na falha do estado de Fontan e afeta diretamente a sobrevida. Nesse caso, a doença vascular hipertensiva pulmonar para circulação univentricular é definida como um gradiente transpulmonar médio maior que 6 milímetros de mercúrio e uma resistência vascular pulmonar indexada maior que 3 unidades Wood por metro quadrado. A HP segmentar ocorre quando diferentes segmentos pulmonares desenvolvem graus variados de doença vascular hipertensiva pulmonar, porém com pelo menos um segmento da vasculatura pulmonar permanecendo não hipertenso. Frequentemente, há uma fonte aórtica de fluxo sanguíneo pulmonar para uma parte dos pulmões, bem como a presença de estenose de ramo segmentar da artéria pulmonar ou presença de estenose de ramo segmentar da artéria pulmonar, isoladamente ou em combinação com outros defeitos congênitos. Já a síndrome de Cimitarra é uma forma distinta de drenagem venosa pulmonar anômala parcial de veias pulmonares direitas para a veia cava inferior, associada a uma hipoplasia pulmonar direita, com um suprimento arterial sistêmico anômalo para uma porção do pulmão direito. A HP, nesses casos, pode se desenvolver como um resultado de mecanismos variáveis, incluindo, então, doença cardíaca congênita associada, um fluxo sanguíneo pulmonar excessivo, suprimento arterial sistêmico de segmentos pulmonares, veias pulmonares obstruídas ou a combinação de vários desses fatores. A apresentação na infância de doença vascular hipertensiva pulmonar na síndrome de Cimitarra é presságio de um pior prognóstico. Bom, o artigo também faz uma ressalva em relação a algumas síndromes genéticas, né? É importante reconhecer que muitos pacientes pediátricos podem ter várias razões para ter hipertensão pulmonar e também algumas características que os diferenciam, como na síndrome de Down. A síndrome de Down está associada à hipoplasia pulmonar e à simplificação alveolar, que é complicada por outras comorbidades, como as cardiopatias congênitas, hipertensão pulmonar persistente do recém-nascido, doenças da tireoide, distúrbios respiratórios do sono e prematuridade, dentre outros distúrbios vasculares, incluindo a síndrome de Moyamoya. Biomarcadores como o peptídeo natriurético pró-tipo B N-terminal e a galectina 3 podem ajudar a distinguir entre crianças que têm síndrome de Down das que têm ou não têm hipertensão pulmonar. Futuros estudos genéticos vão, com certeza, aprofundar a compreensão do papel das vias moleculares subjacentes em comparação com os mecanismos fisiologicamente já induzidos e a sua potencial sobreposição, o que poderia determinar aí respostas mais potenciais a certas terapias e, assim, levar a modificação ainda maior dessas classificações. Bom, em relação à triagem e diagnóstico, o artigo comenta que os sintomas de hipertensão pulmonar em crianças são frequentemente sutis e podem atrasar o diagnóstico. Nos bebês são comuns a má alimentação, a taquipneia, taquicardia e o baixo crescimento. Na síndrome de Eisenmenger, a síncope é rara, mas a falta de ar é bem comum. Os sinais físicos podem incluir uma segunda bulha cardíaca alta e dividida, ritmo de galope e sopro holosistólico de regurgitação tricúspide. Edema de face, mãos, tornozelos e hepatomegalia são sinais tardios de uma insuficiência cardíaca direita. A radiografia de tórax pode fornecer pistas sobre o grau de shunt, mostrando aí uma vasculatura congestionada que é frequentemente observada em grandes shunts intracardíacos da esquerda para a direita. A oligoemia pode estar presente nos pacientes com fluxo sanguíneo restrito, principalmente naqueles com síndrome de Eisenmenger. No entanto, os achados radiológicos nem sempre correlacionam com a gravidade da doença. Evidências de hipertrofia do ventrículo direito no eletro estão presentes na maior parte das crianças que têm hipertensão pulmonar. Alguns estudos sugerem que a especificidade e o valor preditivo positivo do eletrocardiograma são baixos em relação
a crianças com diagnóstico de HP pela ecocardiografia. A ecocardiografia transtorácica é a modalidade de imagem cardiovascular de primeira linha para o diagnóstico de hipertensão pulmonar, devido à sua facilidade de acesso nos dias de hoje. A imagem convencional baseada na ecocardiografia inclui a avaliação da anatomia em duas dimensões, a hemodinâmica por meio do Doppler e a avaliação quali e quantitativa do VD, além da função do ventrículo esquerdo. Essa é uma das tabelas que o artigo traz, relacionando, então, as avaliações feitas dentro do ecocardiograma relacionados a parâmetros de pacientes com hipertensão pulmonar. Então, ele traz a avaliação Doppler, a avaliação de ventrículo direito e átrio direito, ventrículo esquerdo e outras avaliações possíveis desses pacientes, mostrando, então, as janelas possíveis, né, apical 4 câmaras, 2 câmaras e parasternal eixo curto, e algumas avaliações que precisam ser feitas nos pacientes que têm suspeita de hipertensão pulmonar, como o strain do átrio direito, o cálculo do FAC, do TAPSE, o strain do ventrículo direito, o 3D, a avaliação 3D de ambos os ventrículos, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo método biplanar de Simpson, além do strain global do ventrículo esquerdo, dentre outros parâmetros. Então, esses diferentes parâmetros foram considerados úteis nesses pequenos estudos que foram realizados em pacientes dessa população específica de crianças com hipertensão pulmonar. Então, essa tabela mostra bem especificamente essas divisões e os parâmetros a serem avaliados. A tomografia e a ressonância tornaram-se valiosas no delineamento de doenças cardíacas congênitas complexas, com capacidade de visualizar as estruturas simultaneamente em todas as 3 dimensões. Os dados hemodinâmicos, a direção do shunt intracardíaco e o grau desse shunt podem ser calculados a partir da ressonância com contraste de fase. Sequelas fisiológicas, incluindo dilatação da artéria pulmonar, são facilmente identificadas nesses exames. Pacientes com válvulas protéticas metálicas e alguns dispositivos implantados, como alguns marca-passos, podem não ser capazes de fazer exames de ressonância devido à presença aí de artefatos metálicos que podem obscurecer as estruturas de interesse aqui na análise. O cateterismo cardíaco é considerado padrão ouro para medir a hemodinâmica em pacientes com cardiopatias congênitas relacionadas à doença vascular pulmonar avançada, especialmente para avaliar a possibilidade cirúrgica ou não. O teste de vasorreatividade aguda é realizado no momento do cateterismo e ajuda a traçar a estratégia de tratamento na HP pós-operatória. Quando disponível, o óxido nítrico inalado de 20 a 80 ppm sozinho ou em combinação com oxigênio é considerado o agente preferido para os testes. É seguro e de curta ação e oferece melhor efeito vasodilatador pulmonar do que agentes sistêmicos. Em caso do óxido nítrico não estar disponível em alguns serviços, alguns agentes alternativos incluem o epoprostenerol intravenoso, adenosina ou vasodilatadores inalados, como iloprost, treprostinil e a nitroglicerina. O teste de vasorreatividade aguda é considerado positivo em pacientes com lesões de shunt quando há relação resistência vascular pulmonar, resistência vascular sistêmica menor que 0,3, com o aumento da relação QP-QS com o óxido nítrico inalado. A farmacoterapia é comumente usada no tratamento desses pacientes e a terapia requer um diagnóstico morfológico e funcional mais próximo do que o paciente tem em relação à clínica e à imagem. Os objetivos dessa terapia são melhorar a hemodinâmica e a qualidade de vida desses pacientes. Para a terapia direcionada de hipertensão pulmonar, 3 classes de medicamentos estão disponíveis: os inibidores da fosfodiesterase 5, antagonistas dos receptores de endotelina e as prostacyclines. Os inibidores da fosfodiesterase 5, comumente são os mais comuns usados, né, o sildenafil e o tadalafil, e comprovadamente melhoram a hemodinâmica e a capacidade de exercício dos pacientes com doença cardíaca congênita associada à hipertensão arterial pulmonar, incluindo os pacientes com síndrome de Eisenmenger. Benefícios hemodinâmicos também foram demonstrados nos pacientes com circulação univentricular após o Fontan. Os antagonistas dos receptores de endotelina são recomendados porque a endotelina 1 demonstrou ser um potente mediador da constrição vascular. Ensaios clínicos unicêntricos com bozentana e ambrisentan mostraram ser eficazes na melhoria da hemodinâmica nos pacientes com cardiopatia congênita e síndrome de Eisenmenger, porém, estudos maiores são necessários
para a confirmação desses dados. Pacientes em uso dessa medicação precisam de monitoramento intervalado, com ecocardiograma e avaliação hemodinâmica repetidas, geralmente realizadas de 6 a 12 meses após o início da terapia e anualmente, uma vez estabelecida essa terapia, embora ainda nenhuma recomendação atual esteja em vigor. Para pacientes com hipertensão arterial pulmonar relacionada à cardiopatia congênita e shunts, o reparo precoce e a eliminação dos shunts são fundamentais para reduzir a carga geral da doença vascular pulmonar nos pacientes com circulação biventricular. Embora não existam dados definitivos, a maioria das diretrizes pediátricas sugere o fechamento relativamente seguro em pacientes com resistência vascular pulmonar menor que 4 unidades Wood por metro quadrado e uma relação resistência vascular pulmonar, resistência vascular sistêmica menor que 0,3 a 0,5, com evidência de reatividade com os testes de reatividade, vasorreatividade aguda. A consideração de fechamentos fenestrados de defeitos para reduzir o fluxo pulmonar, mais ainda permitir um shunt descompressivo, é necessário. Também pode ser considerado em populações de maior risco. Já no caso de hipertensão arterial pulmonar, na circulação univentricular e necessidade de fluxo pulmonar sanguíneo passivo, as recomendações atuais são para paliação no próximo estágio, se a resistência vascular pulmonar for menor que 3 unidades Wood por metro quadrado e o gradiente transpulmonar for menor que 6 milímetros de mercúrio, e o uso da fenestração na circulação de Fontan. Em uma meta-análise recente, foi demonstrado que tanto os antagonistas dos receptores de endotelina quanto os inibidores da fosfodiesterase 5 reduzem a resistência vascular pulmonar nos pacientes com fisiologia de Fontan, aumentam a distância percorrida em testes de caminhada, portanto, melhoram a classe funcional, porém não houve nenhuma mudança significativa na mortalidade. Embora sejam medicações sempre usadas nessa população específica para reduzir a resistência vascular pulmonar, permanece ainda uma escassez de dados que demonstrem a sua verdadeira eficácia. A criação de um shunt pulmonar sistêmico, o artigo traz o shunt de Potts reverso, que seria um shunt entre a artéria pulmonar esquerda para a aorta descendente, por meio de uma abordagem cirúrgica ou de um cateterismo intervencionista, tem sido cada vez mais usada em pacientes com pressões suprassistêmicas da artéria pulmonar e disfunção progressiva do ventrículo direito. Tal estratégia é valiosa em pacientes com hipertensão arterial pulmonar após correções cirúrgicas de cardiopatias congênitas no cenário de uma falha da terapia já otimizada, com melhora nos parâmetros de exercício e da classe funcional e diminuição da carga de farmacoterapia. Se o transplante pulmonar for aconselhável após uma derivação de Potts, e se uma derivação de Potts deve preceder a terapia contínua com prostacyclina, isso permanece controverso. A presença de um shunt de Potts pode complicar um transplante pulmonar se for determinado subsequentemente. Pacientes com hipertensão arterial pulmonar grave associadas a cardiopatias congênitas após um reparo ou aqueles com shunts insignificantes, o curso clínico é semelhante nos casos idiopáticos e a avaliação do transplante é apropriada justamente com uma otimização da terapia. A sobrevida esperada de um paciente com síndrome de Eisenmenger, comparada com a sobrevida após um possível transplante pulmonar, precisa ser seriamente considerada antes do paciente ser listado. Em pacientes com hipertensão arterial pulmonar com insuficiência cardíaca direita progressiva e lesão de órgão-alvo associada, a mortalidade pós-transplante é significativamente maior e muitas vezes requer suporte de ECMO como ponte para a recuperação ou transplante pulmonar. Portanto, os pacientes elegíveis das classes funcionais 3B e 4 precisam de discussões mais oportunas sobre metas de estágio final para serem encaminhados para possíveis avaliações de transplante. O transplante duplo de pulmão é a consideração mais comum para os pacientes com doença cardíaca congênita e hipertensão pulmonar em estágio terminal e oferece tempos de espera mais curtos e melhor uso dos órgãos em comparação com pacientes que recebem transplante coração-pulmão. Embora, em geral, seja tecnicamente mais fácil do que o transplante duplo de pulmão, a prevalência do transplante coração-pulmão entre pacientes com doença cardíaca congênita diminuiu significativamente em todo o mundo na última década, devido ao sucesso do transplante duplo de pulmão em conjunto com o tratamento mais agressivo de disfunções precoces do ventrículo direito. As considerações para as quais o transplante cardiopulmonar é a melhor opção incluem síndrome de Eisenmenger,
mais disfunção grave do ventrículo esquerdo ou ventrículo direito, ou hipertensão pulmonar por cardiopatia congênita associada à estenose valvar pulmonar. No geral, os resultados de sobrevida precoce, por exemplo, perioperatório ou 3 meses pós-cirúrgico para pacientes com hipertensão arterial pulmonar, são os mais baixos entre todos os receptores de transplante de pulmão, com maior mortalidade pós-transplante com ponte com ECMO. Taxas de sobrevivência de 5 a 10 anos são semelhantes às taxas daqueles com transplante para outras patologias. A sobrevivência de 1 ano para receptores de transplante para hipertensão arterial pulmonar é significativamente melhor do que a sobrevivência para receptores de transplante com doença pulmonar primária. O artigo também traz alguns determinantes sociais para pacientes que se enquadram dentro desses grupos. A literatura atual destaca as seguintes desigualdades. Negros e pessoas de menor nível socioeconômico estão associadas a uma maior incidência de morte cardiovascular. 42% da população dos Estados Unidos em 2020 pertenciam a raças e etnias subrepresentadas, e a sobrevivência na hipertensão arterial pulmonar depende tanto do diagnóstico precoce como da instituição precoce das terapias. Apesar desses potenciais precipitantes, a investigação para elucidar melhor a relação dessas disparidades sociais e de saúde é desafiada porque há pouca representação dessas populações nos estudos, além da dificuldade de acesso dessas populações à prestação segura de cuidados avançados, incluindo o transplante cardíaco e o transplante cardiopulmonar. O prognóstico para os pacientes com hipertensão pulmonar pode variar significativamente, e isso é muito influenciado por fatores socioeconômicos, cuidados médicos gerais, acesso ao tratamento da hipertensão pulmonar, disponibilidade de medicamentos, uso de terapias combinadas e o reparo parcial ou total após o diagnóstico de hipertensão pulmonar. Crianças com síndromes genéticas concomitantes também correm risco de desenvolvimento acelerado da doença vascular pulmonar e, consequentemente, piores resultados. Estudos de registro atuais estão em andamento para avaliar o prognóstico desses pacientes. Sabe-se que pacientes com síndrome de Eisenmenger têm melhor sobrevida do que aqueles com doença cardíaca congênita não reparada e que não desenvolvem a fisiologia tradicional, ou aqueles que são submetidos ao fechamento do shunt, mas apresentam evidências contínuas de doença vascular pulmonar. Fatores prognósticos para piores desfechos em pacientes com síndrome de Eisenmenger incluem defeitos cardíacos complexos, aumento da idade, shunt pré-tricúspide, o pró-BNP elevado e a presença de derrame pericárdico. Existem múltiplas oportunidades para melhorar esse cuidado com os pacientes que têm cardiopatia congênita e hipertensão pulmonar, desde a melhoria dos exames de imagem até estratégias de farmacoterapia personalizadas. Além disso, a aplicação direcionada de inteligência artificial em imagens cardíacas poderia também conduzir a uma síntese de dados e análise mais significativa para informar o manejo do paciente também de forma mais individualizada. Novos insights de ensaios clínicos randomizados usando medicamentos para a síndrome de Eisenmenger mostraram resultados variáveis, mas principalmente positivos, com melhora na classe funcional e na resistência vascular pulmonar. Porém, esses ensaios ainda não incluíram os pacientes que têm relação da cardiopatia congênita com hipertensão pulmonar após fechamento de shunts. A ECMO, como ponte para pacientes gestantes com síndrome de Eisenmenger antes do parto e em adultos com cardiopatia congênita e hipertensão pulmonar como ponte para a recuperação ou por um transplante de pulmão, podem melhorar a sobrevida global. Por fim, o artigo traz como conclusão que a doença cardíaca congênita associada à hipertensão pulmonar em suas diversas formas acarreta estratégias de manejo muito diferentes entre si e é cada vez mais reconhecida como um tipo particularmente desafiador para ser gerenciado e requer um manejo mais especializado para melhorar a sobrevivência. Porém, muito permanece ainda desconhecido sobre esses pacientes, desde a fisiopatologia desencadeante até o seu manejo ideal. A compreensão da causa e da fisiopatologia da hipertensão pulmonar nas doenças cardíacas congênitas, nos vários grupos, permitirá o desenvolvimento de medicamentos direcionados e estratégias de tratamento mais eficazes. Embora os avanços tenham sido feitos no tratamento desses pacientes, bem como naqueles com hipertensão pulmonar de modo geral, sem associação com cardiopatias congênitas, ainda permanecem lacunas significativamente importantes que exigem esforços de pesquisa mais direcionados. Essa é a referência do artigo. Muito obrigada.